Voltamos às nossas considerações de Quaresma, que nos permitem fazer esta caminhada de conversão. Uma caminhada por etapas que nos está a ajudar estas imagens de um coração rasgado. Aquela imagem de o coração rasgado, um coração que se vai rasgando à medida que nos vamos convertendo cada vez mais ao Senhor. E na última consideração, na última reflexão, tínhamos falado deste coração contrito, que é aquele coração que, por amor a Deus, que sabe que Deus é misericordioso, experimenta uma dor e uma pena e um arrependimento perfeito. E só um coração contrito pode realmente, com a graça de Deus, deixar uma vida de pecado para começar uma vida nova. E tinha-lhes prometido dar-lhes algumas histórias, alguns exemplos concretos que nos permitam alcançar a profundidade deste coração contrito. Vou-vos contar duas histórias, uma pessoal e outra que li num livro. A história pessoal é que aqui há tempos eu tenho um amigo que dizia-me que o mundo para ele tinha uma visão do mundo muito pessimista e dizia que como o mundo está na situação em que está, que ele nunca teria filhos porque seria muito mal colocar neste mundo uma nova criatura onde há tanto sofrimento, onde há tanta desgraça. E ele defendia esta perspectiva com todos os argumentos. E por mais que eu e outras pessoas procurássemos convencê-lo e fazer com que ele mudasse de mentalidade, não conseguíamos. Até ao dia em que se apaixonou. Apaixonou-se e esse amor por aquela rapariga mudou a maneira dele de ver as coisas. E ele depois, porque estava apaixonado, porque estava casado com aquela rapariga, queriam ter filhos. Mas não conseguiam ter filhos. E vejam como o amor pela rapariga mudou não só a mentalidade dele, mas mudou também o coração. Ele depois, encontrando-se comigo em Fátima, dizia-me que estava a sofrer muito porque via o sofrimento da sua mulher, porque não podiam, como todos os casais, não podiam ter filhos, como os outros casais que tinham filhos. E isso estava a destruir a relação do casal. Esta história dá-nos o critério que nós necessitamos para alcançar um coração contrito. Não é que nós mudemos só a nossa mentalidade. Temos que mudar também o nosso coração. E isso consegue-se se eu estiver apaixonado por Deus. Se eu estiver apaixonado por Deus, deixarei de pensar com a minha cabeça, deixarei de sentir com o meu coração e passarei a pensar como Deus e a amar como Deus. E então estarei disposto a sacrificar tudo para fazer a outra pessoa, neste caso Deus, para fazê-lo feliz. E uma das coisas que não faz Deus feliz são os meus pecados. E então um coração contrito, da mesma maneira que naquela história do meu amigo, ele teve, com aquele amor, a força de mudar a sua maneira de ser. Graças a Deus, eles depois tiveram um filho. Mas para dizer-nos que o amor tem esta força. O amor é aquilo que nos permite rasgar o nosso coração de tal maneira que, com a graça de Deus, podemos deixar os nossos pecados e viver no amor de Deus. E a outra história que nos permitirá ver como os nossos pecados fazem sofrer o coração de Cristo é a história que eu li num livro, de uma mãe que tem um filho doente. Aquela mãe vai ao médico. O filho é pequenino e ela tem que estar presente para ouvir o diagnóstico do médico.
E enquanto o médico lhe vai dizendo que o filho tem cancro no pulmão, que o filho vai passar por estas etapas, mas que mais cedo ou mais tarde o filho vai acabar por morrer. O médico, quando está a fazer o diagnóstico e a falar com aquela mãe, fica impressionado, porque aquela mãe começa a dar sinais de que está tão bem doente. De tal maneira que o médico pergunta-lhe: mas, minha senhora, está você tão bem doente? E a mãe responde: não, senhor doutor, é que sinto as dores do meu filho. Isto é o que passa com Deus. Deus sente dor pelas nossas doenças espirituais, pelas nossas maldades. E porque Ele sente isso, Ele perdoa-nos e dá-nos este coração contrito para que também nós, ao experimentar este arrependimento perfeito, deixemos de ofender a Deus e possamos assim alcançar a felicidade que Deus nos quer conceder. O nosso coração necessita passar por estas transformações, porque, como nós sabemos, como cristãos, estamos chamados à santidade. E o coração contrito ainda não é um coração de santo. O santo tinha um coração ainda melhor que um coração contrito. E é isso que veremos na nossa próxima consideração. Quando o Catecismo fala do sacramento da confissão e fala dos atos do penitente, isto é, aquilo que o penitente tem que fazer para poder viver o sacramento da confissão, diz esta frase muito bonita, mas também muito profunda e muito teológica. No coração, a contrição. Na boca, a confissão. Nas obras, a satisfação. Estas três coisas têm que dar-se num coração contrito para que a confissão seja realmente uma mudança, um renascer para uma vida nova. O que é que nós vemos? O que é que nós sabemos? Que muitas vezes a nossa confissão é só de boca. O nosso coração não está contrito e as nossas obras de reparação deixam muito a desejar. E até mesmo a nossa confissão de boca, muitas vezes, é um acusar os pecados do vizinho ou um auto-justificar-se, não é propriamente uma acusação. Se as pessoas nesta Quaresma, quando fizerem a confissão, se aproximassem ao sacramento com estas três coisas, teríamos a segurança e a certeza de que ali estavam a conseguir o dom de um coração contrito. Se elas tiverem, quando se confessarem, se nós, quando nos formos confessar, tivermos no coração a contrição, na boca a confissão e nas obras a satisfação, o nosso coração alcançou este nível, este grau de contrição. Experimentaremos a dor pelos nossos pecados, porque sabemos que Deus nos ama infinitamente e sabemos que nós também o amamos. E porque o amamos, queremos e faremos tudo para deixar esses pecados. A contrição é o arrependimento perfeito, é fruto do amor, e do amor já não por aquilo que Deus me vai conceder, mas é um amor desinteressado. Amo a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele me dá. E por isso a contrição pode-se dar fora do sacramento da confissão. E quando se dá fora do sacramento da confissão, obtém o perdão de todos os pecados. A contrição perfeita é uma graça que Deus concede ao coração rasgado, mas com um rasgão mais profundo e maior. E essa contrição, porque vem do amor de Deus, é uma graça que destrói os meus pecados veniais, os meus pecados mortais, com tal de estar
incluído o propósito de acudir o mais rápido possível ao sacramento. Ficamos por aqui. Retomaremos este tema com 2 exemplos bíblicos. 2 exemplos de pessoas que viveram fora do sacramento da confissão a contrição perfeita que conseguiu mudar radicalmente as suas vidas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conceda esta graça, esta conversão perfeita, para que nesta Páscoa realmente a nossa vida espiritual passe pela experiência da ressurreição. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.